Olá a todos. Nossa palestra é intitulada O que pensam professores sobre gestos didáticos manifestados na prática pedagógica em tempos de Covid-19. Os autores são o professor Carlos Alexandre Felício Brito, professora Suzana Nogueira Diniz e Nielce Meneghello Lobo da Costa. O ensino e a aprendizagem, no momento da pandemia da Covid-19, são extremamente desafiadores do ponto de vista do fazer pedagógico, especialmente no segmento do ensino superior. Há necessidade de adaptação da prática docente para esse momento. Então, do ponto de vista do docente, é complexa essa adaptação com a implementação aí da prática remota, uma vez que o professor precisou desenvolver competências e habilidades para esse ensino remoto emergencial. Então, novos gestos didáticos foram necessários. O efeito. Isso introduziu na prática docente elementos novos, que, por sua vez, exigiram uma ressignificação de todo o fazer pedagógico. Né? Isso incluiu os gestos didáticos, mesmo aqueles mais radicados no professor e fundadores. Então, na prática pedagógica, é importante ressaltar que o professor se expressa por meios verbais, mas também por meios não verbais. Essas são as formas de expressão docente observáveis e que encaminham as suas ações didáticas, as suas atitudes e as suas emoções, como muito bem explicita Nascimento 2011. Aí nas fotos nós vemos aí a importância de que novos gestos sejam pensados no momento que se está com o computador ou se está distante do aluno. Os gestos didáticos verbais, eles incluem o tom da voz, o timbre, toda a entonação e o ritmo. Já os não verbais incluem a expressão corporal, todas as movimentações da mão, dos braços, as contrações do rosto, as formas do professor se deslocar pela sala de aula, pelo ambiente escolar, o modo que ele vai apontar os textos no quadro, todos os esquemas que ele vai desenvolver ali na presencialidade, as figuras, os demais signos, de tal forma que ele dê suporte ao aprendizado. Então, todos esses gestos precisam ser agora reconfigurados. Os gestos, e importante, também a ausência desses gestos na prática docente se relaciona à intencionalidade pedagógica do professor. Por exemplo, ele introduz espaços de silêncio para que o aluno internalize, para que ele pense, para que ele analisa e reflita. São, então, esses gestos constituídos por dois domínios: os gestos que são fundadores e os gestos que são específicos. Gestos fundadores. Presentificação, que consiste em apresentar o objeto de ensino aos aprendizes em diferentes mídias e suportes. A elementarização, que significa dimensionar de modo particular esse objeto, o que implica uma desconstrução e uma colocação em evidência de certas dimensões ensináveis em um contexto determinado. A formulação de tarefas, que é a apresentação dos comandos de trabalho para a entrada do objeto de ensino. É o gesto pelo qual o professor presentifica esse objeto. A materialização, que consiste na colocação em cena dos dispositivos didáticos,
no quadro de uma atividade escolar, face pela disponibilização dos suportes. Que, que são esses suportes? São os textos de apoio, os exercícios, os corpos de frases para análise, as sequências didáticas, os objetos diversos. O apelo à memória são os gestos para resgatar objetos já trabalhados em momentos anteriores, para permitir a articulação entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos relativos ao novo objeto de saber. A regulação, importantíssimo, que destacamos aí em vermelho, são os gestos para diagnosticar as dificuldades e obstáculos, não é, em relação ao aprendizado, em relação à etapa do processo em curso, visando o estabelecimento de metas para o desenvolvimento de capacidades. E, por último, a institucionalização, que é constituída pelos gestos direcionados para a fixação daquele saber e pela institucionalização propriamente dita, a síntese, não é? Que deve ser realizado pelos aprendizes nas circunstâncias novas em que eles estão sendo exigidos. O professor busca colocar em evidência os aspectos aí do objeto que os aprendizes devem internalizar para serem contextualizados na tarefa apresentada pelo professor. Agora, os gestos didáticos específicos. Esses são ferramentas para mediar o movimento de internalização dos conceitos pelos alunos. Então, são relativos a tabelas, a gráficos, a esquemas, cartazes, handouts, os textos, os e-mails, os roteiros que o professor faz das tarefas, as sínteses memórias de aulas, os textos de apoio, slides, exercícios e síntese dos conteúdos. Os docentes podem optar por não utilizar determinados gestos na prática pedagógica, introduzindo espaços de silêncio para potencializar nos alunos a aprendizagem, enfatizando novamente essa questão dos espaços. Desta forma, este trabalho teve como objetivo geral compreender como o professor percebe seus gestos didáticos no ensino remoto emergencial. Para isso, traçamos os seguintes objetivos específicos: identificar o julgamento dos professores sobre a interação professor-aluno na docência remota, identificar o julgamento sobre os gestos didáticos utilizados na prática docente, tanto os fundadores quanto os específicos, e identificar o julgamento sobre adaptações necessárias para o enfrentamento das dificuldades da docência remota. O método trata-se de um estudo exploratório, quantitativo e transversal, cujo universo do estudo foram todos os professores do ensino superior de uma universidade da região do ABC paulista. A coleta de dados se deu através de um questionário no Google Forms e a amostra foi não probabilística com um N de 108 professores. O questionário foi elaborado na escala tipo Likert, com os valores: discordo plenamente, discordo, nem discordo e nem concordo, concordo e concordo plenamente. Os professores participantes eram, então, compostos por 50,4% das amostras do sexo masculino e 49,6% do sexo feminino. A idade compreendia um mínimo de 20 anos e o máximo de 72 anos. A área de atuação desses docentes eram indústria criativa, 14,3%,
Área de direito e humanidades, 15%, gestão e negócios, 15,8%, politécnica, 9%, e área da saúde, 45,9%. A análise dos dados coletados foi através do teste estatístico do Q² e foi considerado um valor de significante quando P era menor que 0,05. O programa utilizado foi o SPSS versão 18.0. Em termos de resultados, né, e discussão que a gente vem apresentando, a gente vai sintetizar os que nós achamos mais importantes em termos de significância. Então, na tabela 1, a gente percebe aqui sobre a questão desses silêncios do aluno, o quanto que isso pôde corroborar. E o que a gente pôde perceber é que os professores, cerca de 40,7%, ainda não conseguem evidenciar se realmente os alunos estão aprendendo nessa nova situação. Isso se torna interessante quando a gente analisa os nossos gestos didáticos no momento da nossa prática pedagógica. Aqui na tabela 2, a gente percebe a questão de procurar nas aulas se sempre estão criando um diálogo, questionando-os. Ou seja, na maioria, 73,1% concorda plenamente. Ou seja, os professores, participantes, evidenciam que valorizam a interação com os alunos por meio de diálogo e questionamento. O que nos trouxe até surpresa nesse momento tão conturbado da adaptação do fazer docente. Aqui, nessa tabela 3, a gente procurou apresentar a ideia do conteúdo da aula por meio de slides. O que nós esperávamos? O que ia ser muito tendencioso dos professores apresentarem o seu meio didático, principalmente específico, pela aula, utilizando seus slides, o que é muito comum. Entretanto, a maioria deles, ou seja, quando a gente soma discordo plenamente e discordo, eles não usavam tanto o slide. E ainda há uma certa dúvida, né, que nem concorda nem discorda. Então, o resultado que causou surpresa, uma vez que o suporte à explanação do professor pelos slides é muito utilizado no ensino presencial. E pressupunha-se que essa prática seria transportada também para o ensino remoto emergencial, principalmente nessa época em que estávamos os professores em termos da pandemia. E em termos de identificar algumas evidências no processo de ensino-aprendizagem, né, pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, naquele momento, a gente percebe uma grande ênfase, ou seja, se somamos o concordo plenamente, em 72,2% que concordam plenamente sobre a importância delas. E para o momento de aprendizagem, porém, foi também observado que ainda dúvida persistente em 21%, né, 21,3% dos professores. Ou seja, para auxiliar nesse processo didático. Se a gente for olhar, isso ainda nos chama muito a atenção. Então, quais seriam as nossas considerações finais? Os principais achados da pesquisa quanto a esses gestos didáticos foram que ainda não percebe se realmente estão aprendendo nesta nova situação. Valorizam a interação com os alunos por meio de diálogo e questionamento. Precisaram estudar intensamente para auxiliar a aprendizagem dos alunos no ERIC, ou seja, no ensino remoto emergencial. Porém, precisam desenvolver ainda o gesto fundador de regulação, que os permita diagnosticar nos alunos dificuldades e obstáculos em relação às etapas do processo de aprendizagem. A partir disso, estabelecer metas para o desenvolvimento de capacidades. Por isso que naquela tabela nós chamamos em destaque em vermelho, que é o que ficou bem evidente. E poderíamos encerrar
né, embora estejamos presenciando em nossas vidas uma nova forma de lecionar, que é o ensino remoto emergencial, devido a esse isolamento social, em decorrência do próprio Covid-19, precisamos repensar e reorganizar as nossas práticas como professor e estabelecer gestos de trabalhos adaptados ao novo cenário. Obrigado.